E aí, amigos, aqui quem fala é Luiz Eduardo, também conhecido como... você não me conhece por outro nome não. E agora eu vou tentar começar a fazer uma série de gravações e fazer vídeos em cima disso, chamado Clássicos Nerds. E como é que funcionaria isso? Eu vou pegar temas relativos à cultura nerd em geral, que nós consideramos como bons, ou no mínimo maravilhosos, como no caso, o que eu vou tratar agora é o clássico das HQs conhecido como Sandman, mas em especial a primeira história chamada Sandman. Oh meu Deus, tem um mosquito aqui, filha da mãe. A história principal chamada, a primeira história chamada Prelúdios e Noturnos. Como é que funciona isso? Primeiro tem que saber como é que funcionou o surgimento do Neil Gaiman, o escritor desse Sandman, para as HQs como nós conhecemos. Sandman, na verdade, era um personagem como Batman, era um herói de capa, só que a habilidade dele era de utilizar uma arma com gás, um gás sonífero, e fazer com que os bandidos caíssem, e assim ele poderia evitar qualquer conflito e tudo mais. Era um personagem clássico das histórias de quadrinhos, que com a chegada dos anos dourados, da época atual de quadrinhos, o que aconteceu com ele? Esse personagem ficou devassado, como vários outros, diferente do Batman, como eu acabei de falar, Super-Homem e tudo mais, e até mesmo outros que talvez eu fale mais pra frente também, como o Starman. E a DC queria revitalizar o personagem conhecido como Sandman. E o que eles fizeram então? Eles deram na mão de na época, jovem escritor conhecido como Neil Gaiman, que já tinha feito um ótimo trabalho em outra personagem da casa, que é a Orquídea Negra. E ele foi reestruturar o personagem. E nessa reestruturação do personagem, o que ele fez? Ele, além de ter criado um visual completamente diferente para o Sandman, agora ele tinha uma cara de vocalista do The Cure, assim, uma coisa única, ele também começou a reestruturar completamente o universo de Sandman, fazendo com que ele, na verdade, não fosse um ser humano, e sim um dos 7 perpétuos. E como que funcionaria isso? 7 perpétuos. Eles são formados, na verdade, por 7, vamos dizer assim, aspectos da vida, da morte, incluindo um deles que, bem, vamos já entrar nisso. Sandman é um dos filhos de não sei quem, mas que ele possui 6 irmãos, que na verdade todos na leitura em inglês teriam o nome começando com D. Entre eles estariam quem exatamente? Morte, que ficaria em inglês Death, ele mesmo, sonho, chamado sonhar, ou seja, dream em inglês, desejo, delírio, destino, desespero e destruição. Então você já imagina mais ou menos que cada um deles também é bem mais complicado do que o normal. Mas o que aconteceu foi o seguinte: na história Prelúdios e Noturnos, um grupo de arcanos, se pode dizer assim, estudiosos assim, queria prender a morte para assim conseguir ter poderes sobrenaturais. Aí eles vão e prendem um ser, mas esse ser não é a morte. Eles prendem o sonhar. Você vê como que são um bando de idiota, né? E se você for ver uma ideia muito legal do Sandman, é mostrar esse lado humano, esse lado falho que normalmente as pessoas fazem. Que nem nos quadrinhos normais, assim, Marvel, DC, essas coisas, normalmente você sempre vai ver o mesmo vilão sempre acertando nos seus planos. Tipo, se ele fosse para capturar a morte, ele capturaria mesmo a morte.
Não, eles erraram feio. Em vez de pegarem a morte, pegam o sonhar, o sonho. Mano, e aí o que acontece? A forma física de sonho estava junto com 3 dos itens que ele mesmo forjou, que são a algibeira dos sonhos, o elmo dos sonhos e, no caso, o rubi, que contém todos os poderes do Sandman. A algibeira normalmente serve para poder criar sonhos, coisas parecidas. Não dá para explicar muito bem como é que funciona cada um dos itens, porque na verdade eles têm um poder tremendo. Mas vocês vão ver depois que é algo bem bacana, bem legal mesmo. Se vocês puderem ler essa história, leiam, vão adorar. Mas o que é legal é o seguinte: Sandman consegue fugir do cativeiro que foi feito por esses magos que queriam tentar obter algum lucro com a morte dele, ou um lucro com poderes que ele poderia conceder para eles. E quando ele faz isso, mano, vocês vão ler, ele dá ao filho do mago que o prendeu o que ele chama de despertar eterno, se eu me lembro direito. Que o cara chega, começa a entrar em sonhos e sair o tempo todo, e é uma coisa bizarra, você fica com medo de ver aquilo. Então, você nota que aí ele vai à caça dos itens, entre eles a algibeira, que caiu na mão de John Constantine da série Hellblazer. Eu vou tentar falar sobre ele mais tarde. O elmo, que caiu na mão de um demônio. Ele tem que ir até o inferno para ir atrás dessa porcaria. E do vilão conhecido como John Dee, que teria caído na mão da Liga da Justiça em consequência por terem vencido John Dee, que utilizava os sonhos para combater os heróis. Lembrando, isso que é o legal, a Vertigo é um universo, digamos assim, é um mundo mais escuro da DC. Eu gostei muito dessa ideia da Vertigo viver paralelamente aos quadrinhos da DC. A Vertigo está paralelo, onde você vai poder encontrar Monstro do Pântano, você pode encontrar Constantine, Timothy Hunter, Lucifer, Orquídea Negra. Não lembro se a Orquídea Negra era da Vertigo ou não, mas... Bem, agora eu paro por aqui, porque os 8 minutos já deram. Eu vou sempre tentar fazer chegar nessa meta de 8 minutos, 8 minutos e meio, para vocês poderem acompanhar e saberem um pouco mais sobre esses clássicos nerds. E esse é um clássico que eu recomendo para todo fã de quadrinho que se diz fã da DC ou fã da Vertigo, porque os dois são ótimos. Espero que gostem. E o próximo será sobre Bad Olds, Petomaniacs. Até mais.